Glória a Deus. Meus queridos, eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor nesta quarta-feira à tarde. Vamos aqui nesta tarde dar as duas lições restantes, finais. Houve um problemazinho técnico domingo passado, a gente não pôde dar, mas a gente vai agora aqui dar a lição que não foi dada domingo passado, e vamos aproveitar aqui também encerrar da última lição. Vamos estar aqui de 5h30 até às 6 horas, 6h30, e vamos encerrar logo essas duas lições. Estamos aqui eu disse, pastor, estamos aqui numa maratona da EBD, ok? Então você pega sua revista aí, vamos iniciar com uma oração. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai de infinito amor e bondade, estamos gratos porque a tua graça é grande na nossa vida, Pai. Queremos te pedir para a tua misericórdia mais uma vez, que nessa EBD, a live, Pai da EBD, teus filhos que estão acompanhando possam compreender, entender o que vai ser lido, o que vai ser sido explicado nesta tarde, que a nossa mente possa compreender, Senhor. Abra o nosso entendimento, aquilo que temos lido, aquilo que temos estudado, que o teu Espírito Santo possa orientar, ordenar, ó Pai, coordenar na nossa mente, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que esta tarde seja uma tarde abençoada na tua presença, Pai, nas nossas vidas, Pai, nós que estamos aqui e os teus filhos que estão aí, ó Pai, do outro lado, ó Pai, das câmaras. Pai, em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Abençoado de Deus. Vamos então para a penúltima lição, começando pela penúltima lição, sobre o diaconato, lição de número 12. Diaconato. Lembrando, irmãos, que você que nos acompanha, se inscreva, ok? Propague para os outros também, seus conhecidos, irmãos que têm outras igrejas. Então propague o nosso canal aí e se inscreva no nosso canal. Nosso canal é IEADTC Metrópole 5. Se inscreva, propague o nosso canal. Amém? Vamos lá. Título da lição: o diaconato. Texto áureo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. Verdade prática: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Para a lição em classe, 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao versículo 13. E nos diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, hoje vamos falar sobre diaconato, e os 3 pontos em destaque nesta tarde primeiro, analisar o estilo de uma vida diaconal de Jesus, a vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério do diácono, como foram instituídos, como foram colocados, como foram criados. E terceiro e último ponto, vamos discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos estudando esses dons ministeriais espirituais para que você que está na casa do Senhor, você que é casado, você que é senhor e que um dia quer se auxiliar, quer ser diácono, quer ser um presbítero, deseja essa carreira episcopal, entenda a função deles. E você, irmãos e irmãs, entenda o que é um diácono da sua casa, da sua igreja, o que é o presbítero da sua igreja, o que é o pastor da sua igreja, para que você possa entender e compreender. Quando alguém lhe perguntar ou for arguido acerca desse assunto na sua igreja, você possa explicar. Então é de importância sim essa lição. A introdução, meus queridos, da revista diz assim: no primeiro século da era cristã,
a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheio do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Está lá em Atos 6 e 3. Nesta lição, estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a propor medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pela igreja cristã. Então, a primeira coisa que o autor nos adianta aqui é que o diácono ele surgiu em meio a uma crise. Eles foram criados para suprir uma crise, né? Uma crise que a gente vai ver aqui durante o texto da revista Nação, que foi uma questão ética, uma questão de ética, uma questão social. Então foram criados para se resolver essa crise. Reuniram e a decisão foi: vamos criar homens diáconos que possam fazer esse trabalho para que acabe com o problema. Então os diáconos foram criados para acabar com o problema dentro da congregação, dentro da igreja primitiva, e que até hoje é usado como base para a consagração dos diáconos. Os diáconos são criados para servir na sua congregação, na sua casa, né? Para suprir a demanda da igreja, os serviços da igreja, ok? Então eles são esses homens que fazem esse trabalho, ok? E a gente vai depois entrar com mais detalhe aqui na frente. Que tipo seriam esses serviços especificamente? Então, o ponto 1, pessoal, diz assim: a diaconia de Jesus Cristo. Então, diz assim: o significado do termo grego diaconia. Então, o diácono, ele exerce a diaconia. Mas a gente vai explicar aqui, mais na frente, que o pastor também, ele exerce uma diaconia. Porque o que é a diaconia? É o serviço, né? É a função do serviço. Então, apesar de o diácono ser uma coisa específica, a diaconia, mas nós todos temos que ter essa diaconia, o saber servir. Mas vamos lá, estou falando aqui do diácono na questão específica. O significado do termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, profeta, apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1, profeta, Lucas 24:19, evangelista, Lucas 4:18 e 19, pastor, João 10:11, mas principalmente diácono por excelência. Ou seja, Jesus ele funcionou em todas essas posições: pastor, evangelista, apóstolo da nossa confissão, tudo isso, mas principalmente aqui a sua diaconia. Ele põe diácono por excelência. Por quê? Porque a excelência indica uma coisa maior, que acima dele não tem outro. Então, quando eu digo que ele é o nosso diácono por excelência, quer dizer que acima dele não há um melhor do que ele. Então ele é diácono por excelência. Quando eu afirmo que ele é médico por excelência, é porque ele está acima do médico, né? Ele é o maior, então é médico dos médicos, então por excelência. Então, essa excelência, essa palavra excelência que dá esse sentido, ok? Que acima dele não há outro melhor. Então ele foi um diácono por excelência, o melhor diácono por excelência, porque ele nos ensinou a servir. Continuando, o apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Então, pessoal, Deus olha para a terra e vê a necessidade que a humanidade fosse alcançada, né? Não olhou, diz a palavra de Deus que Deus olhou do alto do céu e não viu ninguém em condições que pudesse morrer pelo pecador. Então quem poderia? Olhou para Abraão, nada. Olhou para Isaac, nada. Jacó, nada. Todos esses homens tinham falhas, certo? Ninguém tinha a condição, a perfeição de ser o Cordeiro de Deus. Então, o que é que ele faz? Ele envia o próprio, o seu Cordeiro, o seu único Cordeiro, para vir
morrer, nascer da mulher, ou seja, se fazer homem para morrer por nossos pecados e depois ressuscitar para a nossa redenção. Então ele teve que se tornar homem. Ele não poderia vir como Deus. Você me pergunta, por quê, professor? Porque como Deus não haveria condições, né? Ninguém subsiste na presença de Deus. Então ele tinha que vir como homem, ou seja, ele tinha que sentir sede, sentir fome, ele tinha que sentir tudo aquilo que o homem sente. Por quê? Porque não seria sacrifício. Falei isso para vocês uma vez numa aula, se vocês lembram, na aula presencial, que sacrifício sem dor não é sacrifício. Sacrifício sem renúncia não é sacrifício. Sacrifício com sobra não é sacrifício. Sacrificar é dar a única coisa que eu tenho, isso é sacrifício. Sacrificar é eu sentir dor, isso é sacrifício. Sacrificar é eu renunciar a algo que eu tenho e eu renuncio, isso é sacrifício. Então Jesus, ele sacrificou, ele deixa a sua glória ali, primeiro sacrifício dele, renuncia a sua glória, vem, nasce da mulher e toma forma de homem. E ali como homem ele tem tudo aquilo que a gente tem: fome, sede, dor, chora, tudo. Então alguém dizia, alguém dizia assim, mas o escravo na cruz, na mão dele não sentia, porque era Deus. Não, ele era homem. Ele era homem. Então Jesus sentiu o sofrimento lá no Getsemane. Ele chorou, ele sentiu angústia, ele sentiu a dor dos cravos nas mãos, ele sentiu a dor da coroa de espinho na cabeça, ele sentiu a dor dos açoites. Então isso foi um sacrifício. Agora, se ele viesse como Deus não sente dor, né? Deus não sente dor, então não seria sacrifício. Ele tinha que vir como cordeiro, né? Então por isso que ele aniquilou-se, ou seja, a Bíblia diz que ele renunciou à sua glória, ele se aniquila. A palavra aniquilar aqui está no sentido de ele se anulou, né? Porque a palavra aqui para aniquilar é destruir, não, ele se anulou como Deus, né? Então, muitos momentos da Bíblia você vê que ele podia ter fugido, sair daquela situação, mas não, ele deixa, né? Quando Pedro corta a orelha do Malco, e ele pega Pedro e diz: Pedro, não faça isso, tu sabe que se eu quisesse, se eu quisesse, ele pediria agora a milícia de anjos ao Pai, e não enviaria aqui, não tiraria daqui? Se eu quisesse, mas eu não quero. Por que ele não quis? Sacrifício. Então ele se anula. Essa palavra aniquilar é se anular, ok? Então é nesse sentido. Louvado seja Deus. Continuando aqui. Então Jesus mostrou que teve essa humildade, né? Não nasceu em meio dos príncipes, ele nasceu na manjedoura, né? Esse nascer na manjedoura, irmão, não é assim algo vago. Tinha uma intenção sim, proporcional. Nascer na manjedoura e nascer filho de uma camponesa era para demonstrar espiritualmente qual seria a bandeira do seu ministério. E a bandeira do seu ministério seria a humildade, ok? Isso seria a humildade. Então ele não nasceu no meio dos príncipes, ele não nasceu de uma princesa, não, ele nasceu de uma camponesa, ele nasceu na manjedoura. Então aquilo representava a humildade do seu ministério, que foi tudo aquilo que ele ensinou para os apóstolos antes de morrer, ressuscitar. Tudo que ele ensinou para os apóstolos foi humildade, o lava-pés, tudo aquilo sobre amar, tudo com humildade. Quem quer ser o menor, quem quer maior tem que ser o menor, quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Tudo isso estava questionado a humildade, certo? No item 2 aqui, pessoal, do ponto 1, diz assim: serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Então, pessoal, o autor coloca aqui duas coisas importantes nesse serviço do escravo. Primeiro, ele fala aqui da última ceia, né? Não fala muito de última ceia. A última ceia porque foi a última. Mas por que foi a última? Porque eles tinham o costume e o hábito. Jesus tinha um hábito cotidiano de se reunir com os discípulos e cearem. Isso era um hábito dele com os discípulos. Mas naquele dia seria a última, porque naquele dia ele seria entregue aos homens, né, para ser crucificado. Então seria a última ceia. Então a pessoa que dividiu a Bíblia, né, colocou a última ceia. Então é a última ceia. Dali ele seria morto. Então ele diz: isso aqui não vai acontecer mais aqui. Isso aqui, Deus está com vocês só lá em cima agora.
Ele fala isso com os discípulos, ó, isso aqui só vai acontecer agora, só se repetirá de novo quando nós estivermos na glória. Então é a última vez que eu estou com vocês aqui. Então ele fez algo diferente. Naquele dia ele não só comeu o pão com os discípulos, naquele dia ele pegou o pão e antes de comer, ele orou o pão, partiu o pão e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Naquele dia ele não só bebeu o vinho com os discípulos, naquele dia, antes disso, ele pegou o vinho, pegou o cálice, levantou o cálice e disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós, entendeu? Então ele fez algo simbólico, e naquele momento ali, irmão, ele instituiu a ceia e disse: agora, a partir de agora, vocês vão fazer isso como símbolo, como memória, porque eu com vocês não mais, só lá em cima, ok? Então por isso ele bota a última ceia. E o outro caso importante que ele coloca aqui é o serviço do escravo, né? Que ele coloca aqui o ministério do lava-pés, né? Da bacia, né? Da toalha da bacia, a humildade dele, porque o que ele fez com o discípulo era algo que os escravos faziam regularmente nas casas. Quando você chegava na casa judia que tinha escravos, os senhores tinham seus escravos, a primeira coisa que você recebia era o escravo, tirava suas sandálias e lavava os seus pés. Qualquer casa que você chegasse em visita, a primeira coisa que se ia fazer com você, o escravo chegava, botava você para sentar, tirava suas sandálias e lavava os seus pés. Por quê? Porque os pés vinham cheios de poeira, gente. Vinha poeira, não tinha pista, não tinha calçamento, era areia, era barro. Então era função do escravo fazer isso, o escravo da casa, pegar o visitante, lavar os pés e enxugar. Então era trabalho de um escravo. Então Jesus ele fez um trabalho de um escravo. Para quê? Para demonstrar humildade, para dizer assim: olha, eu que sou o Senhor faço isso, então vocês que são servos façam também uns com os outros, né? Pedro até disse: Senhor, tu está lavando meus pés, Senhor? Eu que devia lavar os teus pés, né? Então é um ensinamento da humildade, ele ensinou. E é interessante que ele diz aqui, o autor coloca aqui, que ele diz que isso aqui é ele chama que cristocêntrico, né? A cristocêntrico é a doutrina da bacia, o ministério da bacia e da toalha, cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Então esse ato, ele diz aqui, o autor, que é uma convocação para todos nós, no sentido de diaconia. Você precisa ter essa diaconia, de poder servir. Aí eu não estou falando mais do diácono específico, eu estou jogando agora para você, igreja. Você tem que ter essa função, a diaconia, o serviço, certo? Então você tem que ter esse ministério da bacia e da toalha. A igreja, ela foi chamada para fazer o serviço de diaconia. Quando Jesus mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura, ir de pregar, é um serviço de diaconia, é servir a igreja, é servir ao povo. Quando Jesus disse: vá lá e coloque a mão sobre os enfermos, serão curados, expulse o demônio, você está servindo. Então é um serviço de diaconia, né? Diaconia. Então, apesar de aqui nós vamos tratar de diácono como algo específico, mas a ação diaconia, ela é colocada sobre a igreja, sobre você. Então nós temos que ter o serviço de diaconia. O pastor tem que exercer a diaconia, o serviço de diaconia, porque ele serve, né? O presbítero, ele tem a ação de diaconia, tem, porque ele serve, né? Na palavra, o pastor pastoreando, o professor na diaconia, porque está ensinando. Então é um serviço, ok? Apesar de nós estamos tratando aqui sobre um ministério específico, mas a função, o serviço de diaconia, todos nós temos que ter esse ministério da bacia e da toalha, como Jesus fez, serviu. E ele diz que eles fizessem isso uns com os outros, ok? O discípulo é um serviçal. Ele diz aqui que o discípulo é um serviçal, ou seja, o discípulo é um servo, ou seja, o discípulo é um diácono, ok? Então, item 3, o discípulo é um servo serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra sua resposta a eles.
entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, ser vosso serviçal, né? No grego diácolos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, pessoal, aqui no discípulo a ser um serviçal, os discípulos, o Tiago e o João, eles não entendiam isso ainda. Então eles chegam lá para Jesus e dizem: Jesus, quando tu implantar teu reino aqui, nós queremos um lugar, põe uma à direita, outra à esquerda. Então eles não entenderam que o reino de Jesus, que eles iam implantar, não era um reino terreno, não era um reino feito por mãos humanas, não foi construída por mão de homem. E eles não entenderam, eles achavam por quê? Porque eles tinham um hábito que toda vez que eles estavam aflitos, aprisionados, em conflito, Deus levantava um libertador. E o libertador ia lá, salvava eles, libertava eles da escravidão e trazia de volta. Toda vez foi assim. E no Novo Testamento não é diferente. Quando Roma invade Jerusalém e domina Jerusalém e possui Jerusalém, e eles ficam escravos no próprio país, né? Que Jerusalém que era o governador deles, um romano lá. Então eles achavam o quê? Não, mas Deus vai mandar um libertador. Então eles achavam que Jesus era esse libertador que iria libertar dos romanos. Eles não entendiam que o reino, a proposta de Jesus era espiritual. Então eles só entenderam, ele disse: me coloca à direita e me coloca à esquerda, que eu estou implantar o teu reino aqui. Aí Jesus explicou para eles que não era assim. Aí Jesus foi dizendo: ó, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, aquele que quiser ser servido, que sirva a todos. Aí novamente, irmão, fala aqui da humildade, novamente a diaconia aqui, irmão, ele trazendo para humildade, né? Ele diz: olha, o meu reino não é temporal. O que é temporal? Reino de homens, né? Davi foi rei, acabou, né? Herodes foi rei, acabou. Nabucodonosor foi rei, acabou. Então todos os reis aqui da terra tiveram um início, um meio e um fim. Jesus não. Jesus disse: o meu reino não é temporal. Eles não entenderam isso. O meu reino é atemporal. O que é isso? Não tem fim. Eu vim estabelecer ele e não terá fim. Eu vim plantar o meu reino e ele não terá fim. Só que o Tiago e o João ainda não tinham sido ainda, né, entendido ainda, né? Porque eles vão passar a entender, pessoal, quando Jesus ressuscita e quando eles são batizados no Espírito Santo, é que eles vão compreender tudo aquilo que Jesus falou para eles antes do batismo, antes de Atos capítulo 2, eles não entendiam. Ele dizia: agora o que o Filho do Homem será entregue, eles não entendiam. Eles que estão aqui na mesa que vai me trair, eles não entendiam, eles voavam. Você pensa que entenderam? Entenderam não. Eles não entenderam quando ele disse: vai, Judas, faz o que tem que fazer. Eles não entenderam, o cara voando ali. Eles vão compreender todo o ensinamento de Jesus, Atos capítulo 2, depois que eles são batizados. Aí que eles vão entender o ensinamento, aí que eles vão compreender tudo aquilo, o Espírito Santo vai revelar para eles, vão entender. Mas até aquele momento, enquanto Jesus estava ensinando, eles não entendiam. Eles ficavam se perguntando. Então eles vão compreender depois do batismo, depois que eles ressuscitam, depois de Jesus ser levado aos céus, e eles ficam aqui na igreja, para estar cultuando a igreja, é que eles começam a compreender, a pensar, a lembrar, né? E uma história interessante disso é lá no caminho de Emaús. Guardar os discípulos andando, né? Aí Jesus chega perto deles, já ressuscitado. Eles não reconhecem que é Jesus, e ele começa a andar e diz assim: o que está acontecendo? Jesus pergunta, os dois dizem: tu não sabe, rapaz? Tu está onde? Jerusalém, tu tá vindo aonde? Tu é por cá estrangeiro, não sabe o que está acontecendo aí? Mataram. Aí ele começa a contar a história, né? Um homem que dizia que é Salvador, dois discípulos dele, viu? Que era Jesus, e nós estamos indo embora. Mataram, acabou, nós estamos indo embora. E ele falava, e eles ouvindo Jesus, e eles diziam: não estamos indo embora porque acabou. Mataram o homem, nós éramos seguidor dele, mas mataram, nós estamos indo embora, para não ser morto. Mas aí quando eles vão chegar no final, Jesus vai passar para ir embora, e diz assim: não, porque Jesus começou a falar com eles, né? E a palavra de Jesus era boa. Ele disse: não, fica mais um pouquinho com a gente, fica aqui conosco, fica conosco um pouquinho, Senhor, não vá agora não. Aí quando ele vai comer com eles dois, que Jesus levanta o pão e dá graça, a Bíblia diz que Jesus desaparece na frente deles. Aí a ficha cai. É por isso que quando ele falava, nosso coração ardia. Olha aí. Então eles não entendiam. Então eles vão compreender todo esse ensinamento, toda essa mensagem
depois do Atos capítulo 2, é que começa a compreender, o Espírito Santo começa a mostrar para eles, entendeu? Então, é isso que acontece. Então, o reino dele não tem fim. Agora, do homem não, do homem é temporal. Por quê? Porque o poder do homem tem final. Ele pode ser poderoso que for, ele vai terminar. Mas o de Jesus não, ele vem plantar o reino e é o reino e o fim. Tiago e João não entendeu isso, achava que era aqui de terra, não entendeu que ele está falando de céu, era terra, e disse: depois que tu colocar o teu reino aqui, tu coloca um Deus como teu ministro, um do lado direito, outro da esquerda, né? Porque eles não entendiam, gente. Aqui no ponto 2, pessoal, vai falar sobre a instituição dos diáconos. A instituição é quando eles foram colocados, instituídos. Primeiro você já sabe, né? O autor lhe deu ali uma breve, disse que foi para suprir uma crise, resolver uma crise. Vamos ver o que é aqui. Subitem 1. O conceito da função. A palavra diaconia, né, no grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta, olha aí, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos, comparado com o serviço do criado doméstico. Então, em outras palavras, é o empregado. O trabalho do diácono é comparado com o do empregado da casa, com o mordomo da casa. Então, é comparado com o serviço do diácono. Ou seja, aí ele continua, aludindo ao exemplo dos criados domésticos, dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre. Então, o termo diaconia, o termo diácono, né? Diácono, ele destaca o trabalho de o serviço de meu Deus, aqui, o serviço de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono, outra palavra que você pode no grego que também quer relacionar ao diaconato, é o doulos. E esta palavra doulos refere-se a um servo ou um escravo. Portanto, a ideia preponderante, ou seja, a ideia importante aí, principal, que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou assistente de alguém. Então, a ideia é a seguinte, a ideia do diácono que ele fala aqui, pode ser do mestre? Pode estar de um pastor cristão? Pode, ok? Pode ser da diaconisa? Ele fala aqui da diaconisa. Em alguns ministérios ainda não aceitam, né, mulher como diácono, diaconisa, né? Não aceitam ainda, né? Eu sei que a Assembleia de Deus, em algumas Assembleias de Deus fora do nosso estado, né, como Belenzinho, tem as diaconisas, né? Como aquele lugar, que foi onde os missionários chegaram, primeiro lugar, Belém, né? Tinha um pastor, inclusive, tem uma história, o pastor que conta a história, que o pastor lá, a primeira vez que ele instituiu as diaconisas, porque são servos, não são do ministério, são auxiliares, trabalham, né, são obreiros. O pastor escreveu dele agora, ele já de idade, aí ele botou os homens para tirar diácono. Aí ele percebeu que os homens faziam, os obreiros não tiravam a oferta direito. Tirava. Quando chegava, que eu olhava a salva, cadê a oferta? Não, ninguém tinha não. Aí foi o que ele fez, ele começou a botar a mulher para tirar a oferta. Aí o pastor percebeu, que quando ele botava a mulher para tirar a oferta, as salvas vinham cheias. Por quê? Aí ele percebeu que as mulheres, elas são mais pacientes, ela espera. O homem não, o homem é apressado, o homem é. Aí a mulher, aí ele institui as diaconisas, né? Então lá, em algumas tem a diaconisa. Eu não sei se o tempo central já. Ainda não, né, pastor? Ainda não, a diaconisa. Mas em alguns ministérios aí, fora do exterior da capital, tem a diaconisa, ok? Mas é nisso que ele está falando aqui, a diaconisa. Se bem, meu querido, você que é diácono, meu querido, a sua esposa, tecnicamente, ela é uma diaconisa, né? A irmã Andréia, tecnicamente, ela é a pastora. Eu não estou falando de ter uma carteirinha, de estar lá no rol, não, eu estou falando no serviço de diaconia. Então, diaconicamente falando, a irmã Andréia é a pastora, tecnicamente é a pastora, porque é a mulher do pastor,
Tecnicamente, a sua esposa diácono é a diaconisa, porque ela serve ali do teu lado, ó. Ela está ali do teu lado. Tu não é diácono sozinho, tu tem que servir com a esposa. Tu não é presbítero sozinho, tu tem que trabalhar junto com a tua esposa. O pastor, ele não pode trabalhar sozinho, ele trabalha do lado ali da sua companheira. Então, tecnicamente, elas absorvem essa função, ok? Glória a Deus. Então, meu irmão, como ele coloca aqui, né, o serviço de diaconia, o conceito dessa função é colocada para mestre, para pastor, né, como eu coloquei, para mestre, para pastor, para professor. São termos técnicos para diaconia, ok? O item 2 aqui, nós estamos no ponto 2, a instituição do diácono. Subitem 2, origem do diaconato. Aí ele vai colocar aqui 3 palavrinhas-chave. Ele vai botar assim: a bênção, problema e reivindicação. Aí ele explica: são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. Ou seja, essas 3 palavrinhas, elas têm um relacionamento com a história da instituição do diaconato. Aí ele explica: bênção, por que tem? Aí ele explica aqui: bênção. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. Ou seja, a igreja cresceu, então bênção, né? Não tinha diácono ainda, a igreja cresceu. Oh, maravilha, cresceu. O trabalho se desenvolveu e a igreja ficou grande. E quando a igreja fica grande, o que é que acontece junto com a bênção? Tem os problemas. Quando a igreja cresce, junto com o crescimento, vem a luta. Porque agora você dirigir uma igreja, pessoal, com 10 membros, com 20 membros. Outra coisa é você dirigir uma congregação com 50 membros, com 100 membros. É outra coisa completamente diferente. Então, vem os problemas? Vem. É natural? É. Vai dar trabalho mal o pastor? Vai. Porque cresce, isso é normal, né? Mas é bom que cresça. Porque eu aprendi, irmão, que o bom líder, ele se forma em meio às dificuldades. Se fosse tudo uma maravilha, não era bom não, porque para ser um bom líder não dá para se formar em tudo é a benção não, tem que se formar na luta, tem que se formar tem que ser forjado ali na dificuldade, aprendendo a resolver os problemas. Eu sempre disse isso, uma vez cheguei a dizer isso aqui uma vez na aula presencial. Às vezes tua irmã que dá um trabalho para o pastor, dá um trabalho para o líder, aí pastor, aí você, Deus, que eu não viesse mais aqui não, diga isso não. Pô, não queria mais que esse aluno viesse aqui. Ele disse, sei lá, Deus, não diga isso não, queira ele aí, sabe por quê? Porque é esse irmão problemático, é esse aluno que põe dificuldade na tua aula, é que vai te ensinar a ser líder. Porque se tu não for maravilhoso, é a mesma, vou aprender o quê? Não tem nada para resolver, vou aprender o quê? Nada. Agora aquele irmão que dá trabalho, aquele aluno que faz da sua aula que você diga, oh meu Deus, eu queria que esse aluno faltasse aula hoje. É ele que vai te ensinar a liderar, a buscar, a se aperfeiçoar. É ele que vai te forçar a ser um bom líder. É ele que vai te cutucar para tu ser um bom líder. Porque tu vai orar mais, tu vai jejuar mais, tu vai se aprofundar na palavra, porque tu quer pegar este irmão pelo laço, sabe? Então não peça para Deus tirar o joio não. Jesus não disse, Jesus, Senhor, o joio cresceu contigo, Senhor, vamos orar, vamos tirar o joio. Não, deixa o joio crescer com o trigo. Porque se arrancar o joio, arranca o trigo junto. E outra coisa, é o joio, viu? Eu estou dizendo isso agora, eu estou dizendo. É o joio que ensina o líder a ser líder. Não é o trigo não. O trigo está maravilhoso. O trigo é maravilha, mano. Qual o trabalho que o trigo dá? Nada, meu filho. É só colheita. Agora o joio. Você tem que transformar esse joio em trigo. Então, não peça não para arrancar o joio, não deixa o joio aí, porque o joio é que te vai dar experiência como líder. O joio, o irmão trabalhoso, é que te vai amadurecer como líder. E teu desafio o que é? Transformar ele no trigo. Né? Transforma ele no trigo. Ok? Né? Então vamos lá. Me empolguei aqui. Então, primeira palavra, bênção, cresceu. Aí veio o problema. Aí vem a segunda palavra. Cadê? Bênção, foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão ética, aí a segunda palavra aqui, viu? A questão ética causada pela situação social
de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias e de fala hebraica e as de fala grega. Era o problema. Então veio a benção, maravilha, a igreja cresceu. Mas aí veio outra segunda palavra. O problema qual foi? As mulheres, as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus. Então os gregos começaram a reclamar: nós somos gregos, e na hora da ceia lá, de servir o alimento, as nossas viúvas, os gregos falando, né, que eram convertidas, as nossas viúvas, né, estão ficando por último, e estão servindo primeiro das viúvas judias. Sabe por que são judias? Então criou-se um problema ético, né, grego contra judeu. Então criou esse problema. Então crescimento, maravilha, mas aí com o crescimento é o que? O problema que os apóstolos fizeram, se reuniram. Vamos se reunir, vamos acabar com esse problema. Quer como fazer? Pensaram, oraram e chegaram a um termo comum que agradasse a um como agradasse o outro. Ou seja, eles criaram, para resolver o problema, eles criaram uma função que não existia, né? Tecnicamente, porque a função já existia. Jesus mostrou que era ser um diácono. Então, tecnicamente, existia porque Jesus mostrou que era ser um diácono, né? Jesus mostrou o que era ser um diácono. Os discípulos mostraram que era ser um diácono servindo. É aquela questão, né, presbítero? Existia a função, mas não o título ainda, né? Exatamente. Então, eles instituíram, oficializaram a função e botaram diácono. Vamos fazer o seguinte, eles concluíram, vamos fazer o seguinte: eles dizem, nós apóstolos não podemos sair de Jerusalém, porque é a mesa diretora. Os apóstolos, quando você lê, pessoal, os apóstolos não saíram por aí pregando de dois, não foram discípulos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, era o conselho. Os apóstolos se reuniram e disseram assim: nós não podemos estar servindo nas mesas. Vamos fazer o seguinte, vamos se preocupar com a palavra, porque eles tinham que se preocupar com a palavra. Eles pregavam a palavra, ensinavam. E vamos criar escolher 7 homens que sirvam a mesa. Então a gente fica despreocupado com esse serviço, porque a demanda era grande. Então, por ser a demanda grande, as gregas estavam ficando por último. Não tinha nada de ética e de preconceito, não. É porque a demanda era grande. Aí, quando no final das contas, as viúvas dos gregos, né, as crentes gregas, sempre ficavam por último, mas na questão de demanda, porque não tinha gente. Não tinha gente para servir todo mundo, está entendendo? Os apóstolos disseram: vamos criar 7 homens para resolver isso aí. Aí criaram. Aí 7 homens faziam o quê? Era servir todo mundo? Não. Eles ficaram responsáveis de servir as mesas das judias, as viúvas, e a mesa das viúvas dos gregos. Então acabaram com o problema. Ficaram responsáveis pela mesa para acabar com isso, suprir a demanda, e foi uma bênção. Certo? Então, é bênção, problema, e qual outra palavra? Reivindicação, já falei, né? Porque que eles reclamaram, ok? Pode ser vista a reivindicação. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas, que sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação. Elas pensaram assim, mas não era, gente, viu? A Bíblia deixa bem claro que não era isso. Elas que pensavam assim, mas não era isso. É porque a demanda era grande e não tinha como, né? Já pensou? A igreja cresce. Porque o pastor Edson chegou hoje aqui, o pastor Edson fala com um, né? O pastor Edson fala com todo mundo. Mas tu imagina que essa igreja crescer? Imagina. Vamos esticar essa igreja aqui por lado, vamos botar uma igreja grande. Aí a igreja se multiplica. Aí o pastor Edson, ele não vai dar mais ceia para 30 crentes, porque ceia agora foi para 30, não foi, pastor? Ele não vai dar mais ceia para 30, ele vai estar dando ceia para 60, 70. Aí a passagem, o pastor falou comigo: meu irmão, são 70 crentes, como é que tu tem que chegar nele, né? Tu tem que chegar nele, meu irmão. Quando essa igreja cresce, né? Por enquanto o pastor chega em você, porque ele tem domínio aqui, da igreja, ó. Quando falta, ele já sabe: irmão, fulano faltou tudo ali, cadê a irmã? Alguém viu a irmã, tal, faltou ali. Mas quando a igreja aumentar, gente, para 70, para 80, não tem como mais o pastor está nesse que ele faz hoje, não. Você que tem que chegar nele. Pastor, eu quero falar com o senhor. Mas se esperar que ele passe, note você, é impossível. E não é por preconceito, é pela demanda. É um homem para 80 pessoas. No pastor Calito, quando a igreja começou pequenazinha, né, 20 crentes, ele estava na casa do irmão todo dia. E o pastor saía, fazia o tu. Ele passava o dia na casa do irmão. Só mesmo que a igreja foi crescendo. 20, para 30, 40, mudou, começou, aí chegou a 100. Como é
que o coitado, pastor Rodrigo, vai visitar sem... Não dá. Ele disse que vai terminar o ano, ele ainda está no metade da visita. Aí os irmãos reclamavam. Aí ele, para explicar, explicou: irmão, calma. Por isso que eu criei os departamentos, as irmãs, as visitadoras. Criei, porque eu realmente, pastor, não foi mais lá em casa. Não tem como, meu irmão. Se ele tinha visita para todo mundo, eles que chegavam na metade do ano, ele não tinha visitado, nem terminava o ano, ele não tinha visitado nem metade da igreja ainda. Então não tem, então, gente, não é demanda. Quando a igreja crescer e o pastor Hélio não passar mais na sua porta, meu filho, é a demanda, meu querido. Aí vai ser o contrário. Em vez de ele ir a tu tem que vir atrás dele. Aí o velho tem que vir, pastor. Aí, meu irmão, você tem que, porque a demanda é grande, viu? Não se engane, não. Pastor hoje aqui, ele fala com todo mundo, vai na casa, mas essa igreja é crescendo, para 100 membros, não tem como o pastor ele dar conta de 100 membros, não. Você vai ter que vir até ele, não espere ele chegar na sua casa, meu irmão, como ele faz hoje. Vai dar cedo, não tem como, é muita gente, é 100. Então você tem a pena do seu pastor. O que você faz, mude agora. Não, o pastor não pode me amarrar, que é muita gente, eu vou até ele, conversar com ele. Então as pessoas fazem isso. Quando eu falo pastor Carlos, então eu ia até a casa dele. É mais fácil, gente. Porque um para 80, tem gente que passa aqui e diz: eu quero agora, paz, senhor. E eu não sei nem quem é. Aí eu finjo que conheço, sabe? A casa era grande, né? 100 irmãos. Aí pastor, eu com vergonha de perguntar quem era ele, porque além das 7 tinha as congregações. Então não dá, gente. Então eu dizia: pastor, meu querido. Eu fingi que. Por quê? Porque ele lá só vê eu, né? Ele olha para mim, para o Carlos Augusto, né? Mas eu, da minha ponto de vista, eu vejo 100. Como é que eu vou lembrar, meu irmão, que você está lá, né? Não tem como. Então tu foi lá comigo, eu não sabia quem era. As congregações, quando eu passava, aí não tem como. Então não é nada de mal, não diga: pastor, agora está fazendo, porque não faça isso. Então aqui no mesmo caso, aqui não era nada de preconceito. As gregas reclamaram isso, mas não era a demanda, gente. Era pouco, era um líder para muita gente, era a demanda, ok? Aí aqui, pessoal, ó, no subitem 3 do ponto 2, né? Falamos sobre o conceito, a origem do diácono. Agora vamos falar sobre a escolha do diácono, ponto 3, subitem 3 do ponto 2, a escolha do diácono. Para resolver um impasse, como é que é? O grego, a judia, como é que fica? Aí dá confusão. O que é que a gente faz? Vamos resolver esse impasse aí. Orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, ou seja, que não tivesse o que falar dele, viu? De boa reputação, que não tivesse nada o que dizer dele, era um honesto, sincero. Então era aquele homem que você podia chegar na rua e dizer: rapaz, o irmão Casagosto está aqui. Ixi, rapaz, Casagosto? Ele é crente? Então não tinha o que falar dele. 7 homens que não tivessem o que falar dele, certo? De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão ética e social. Os apóstolos tiveram que orar, viu, assim, né? Eles tiveram que orar, porque eles tinham que escolher. E isso não vinha escrito na testinha deles, não, assim: sou de boa reputação. Não, que às vezes o pastor orando, se consagrando, às vezes dá uma bola fora, meu irmão. Um diácono, meu Deus do céu, eu via tanto futuro nele. Ele, como auxiliar, uma benção. Coloquei ele como diácono, ele se acabou, entendeu? Então eles oravam para ter que escolher 7 homens que tivessem essa função, essa boa índole, essa boa, ok, para servir como nas mesas, ok? Foi uma decisão de caráter pacificador e de bom senso, para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. Ou seja, já pensou? A confusão, toda ceia tinha confusão. Os gregos lá brigando com as viúvas que reclamavam, não estão deixando lá, porque as viúvas reclamaram, viu? Chega lá para os gregos, né? As viúvas reclamaram: estão deixando nossa mesa por último. Começaram a reclamar. Então foi uma função para pacificar. E isso, não, é um trabalho diaconal. Isso é o trabalho também de um pastor, tecnicamente de diaconia. Ele está para pacificar. E o pacificador, como ele fala aqui, né? Ele usa 2 palavras: o pacificador e de bom senso. O pastor, ele tem que ser um pacificador. O presbítero tem que ser um pacificador. O diácono tem que ser um pacificador e de bom senso. Por quê? Pacificador não tem lado. Pacificador, na hora da crise, ele não tem marido, mulher, ele não tem filho. Ele é o pastor. Ele é o pacificador. Ele não pode puxar nem para um lado nem para o outro. Ele é o pacificador de bom senso.
Nessa hora que ele está aqui na igreja para fazer o problema, nesse momento ele não é o Wellington marido ou o Wellington pai, não, ele é o pastor Wellington. Se o problema envolver a família dele, os filhos, ele não é o pai, né, da problema, e nem o marido da mulher está com problema. Ele é o pastor, e ele tem que resolver São Ovelha. Então ele é o pacificador. Se ele puxar para um lado, vai dar briga. Se ele puxar para o outro, vai dar confusão. Eu sou esposa também. Aí ele puxa para o outro lado, ela, meu filho, eu sou esposa, você não me defendeu, eu sou sua esposa. Então não dá problema. Então ele tem que ser o pacificador. Ele tem que ser neutro. Então ele tem que tomar a melhor decisão possível dentro da Bíblia, para todos obedecerem e não ter confusão. Então o diácono, ele tinha que ser esse pacificador. Então o apóstolo, eles fizeram isso, tomaram uma ideia pacificadora, de bom senso, para nenhuma das duas se achar ruim, né? Então quando acontece de a gente tomar partido, dá confusão, né? Eu conheço um líder, não vou usar o nome dele agora, eu conheço um líder, né, pastor, que ele puxava muito para a família. Tinha confusão, ele puxava para a família. Tinha confusão, ele chegou, como eu digo para que foi um fracasso, mano, porque ele sempre defendeu a família. A igreja percebe isso, mano. A igreja percebe. A igreja não é burra, a igreja percebe, ó. É porque o filho está protegendo, é porque percebe. E ele estava fadado ao fracasso, porque ele não foi o pacificador, ele não usou de bom senso, né? Não, aqui eu não sou pai. Eu digo lá em casa sempre. Quando tem problema, eu já passei problema com a Ana, com a menina, e eu pagava um preço, viu, pastor? Porque eu dizia, meu filho, eu sou presbítero. Eu, presbítero, eu não sou marido e não sou pai, não, eu sou presbítero. Eu estou do lado da Bíblia. Não estou do lado do dirigente, não estou do lado. Eu tenho que falar aqui pelo certo. E eu pagava o preço, porque sabe como é que é mulher? E filha também, eles não entendem. Mano. Geralmente, a nossa família, geralmente, né, todos, não entendem o nosso trabalho. Aí a gente sofre às vezes. Para explicar, eu sou um presbítero. Filho, você não pode fazer isso. Por que tem a ver? Porque eu sou um presbítero. Vai respingar em mim. Mas tem a ver? Tem. Onde assim, olha, filho do presbítero. Então é difícil explicar isso, pastor, para frente da rede. Alguns entram, mas é meio complicado. Então eu não puxava para ninguém, não, filho. Eu ficava ali, aí a hora chegava em casa apanhado. Porque eu sou presbítero, não vou ficar nem do seu lado e nem do lado de ninguém, não. Eu vamos aqui para a Bíblia. Vamos para o bom senso, entendeu? E você paga um preço. Mas foi isso que eles fizeram, né? Fizeram isso e botaram 7 homens e usaram do bom senso. Aí ele fala assim, para a igreja não se perder em permanentes entendimentos, falei. O objetivo era estimulá-la, ou seja, estimular a igreja a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aqueles momentos. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Já pensou, irmãos? 1.3, pastor. Se a gente não ora, se eles não oram, a confusão que ia dar. E isso, meus queridos, acontece, meus irmãos, viu? Isso aqui não foi só nesse tempo, não. Isso acontece. Acontece problema na igreja. O líder, ele não tem um bom senso. Ele não é flexível. Ele quer ser aquele líder flexível. Aí ele podendo resolver o problema, o problema fica maior. Porque ele não é flexível, ele não usa de bom senso, né? Ele quer usar a Bíblia ao pé da letra e não pode. Não, se você for usar a Bíblia ao pé da letra, nós nem anda. Se você for usar a Bíblia ao pé da letra, ali, tintim, pontidinho, você não anda. Ora, os apóstolos disseram que não vamos colocar esse jugo sobre os gentios, que nem nossos pais conseguiram. Né? Então você não pode, você tem que ser bom senso, flexível, usar o amor. Você não pode, porque senão você não anda, não, filho. Se você nem anda se você for usar, amém? Vamos para outro 3, pastor. Você vai botar um hino aí para nós respirar e tomar aguinha? Não, pode seguir. Pode seguir? Está no tempo, né? Eu estou bom, pastor. Tá bom, tá, pastor? Não estou correndo, não, né? Glória a Deus. Meus queridos, o pastor está aqui filmando, viu? Não estou falando com a alma nem com o fantasma, não. O pastor está aqui. O pastor está aqui na minha frente, aqui filmando. Glória a Deus. Vamos para o ponto 3. Vamos para o ponto 3. É porque, irmão, nós vamos estar a falar a lição 3 ainda. Por isso que eu estou, ok? Sendo bem direto e objetivo. É até interessante, presbítero Carlos, nessa questão do diaconato. É uma função que a gente até já tratou isso em outros momentos, que a única função
que se desenvolve em todos os outros cargos hierárquicos da igreja. Você pode ver que um presbítero, ele deixa de ser presbítero e vai para evangelista. Evangelista, deixa de ser evangelista e vai para pastor, pastor aí consagrado, autorizado. Mas o diaconato, ele vai ser desenvolvido em todas essas funções hierárquicas. Não deixa de ser. Ele não deixa de ser um presbítero diácono que serve, um evangelista que serve e um pastor que serve. Porque se ele não servir, ele não presta para servir. Exatamente. Se ele foi um bom diácono, vai ser um bom presbítero. Se ele foi um bom presbítero, ele vai ser um bom evangelista. Se ele foi um bom evangelista, ele vai ser um bom pastor, né? Mas a base é a diaconia. A base é a diaconia aí. Ponto 3, pessoal. O perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações do diácono descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada ela difere da atribuição ética exigida aos bispos. 1 Timóteo e Tito. Então ele vai falar aqui, irmão, das qualificações, o que eu já tinha que ter. E são as mesmas coisas para um bispo, para um presbítero. Obrigado, pastor. Então, o ponto 3 aqui, nós vamos ver as qualificações do diácono. E se você for ler lá no 1 Timóteo, você vai ver que são tudo igual, é quase não tem o que tirar. Para os bispos também, é a mesma coisa. Que não seja dado ao vinho, homem de uma só mulher, entendeu? É a mesma coisa. Então vamos ver aqui as qualificações para o diaconato. Qualidades que ele tinha que ter. Primeiro, caráter moral. Caráter moral. O diácono deve ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre, né? Ter duas palavras. É sim, sim, não, não. Né? A palavra dele tem que ter peso. Aí diz assim: isto é, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Então, pessoal, você vê que a primeira qualificação é que ele tem a moral. O cara tem que ser confiança. E você colocar um dinheiro na mão dele e você voltar e o dinheiro está na mão dele. Ele não pode ser um cara que pede emprestado e fica devendo os outros. Ele não pode ser visto como um velhaco. Ele pode comprar fiado? Pode. Ele não pode ficar devendo. Viu? Eu posso comprar fiado? Pode. Você não pode ficar devendo. Eu posso pedir emprestado? Pode. Não pode ficar devendo. Então esse é o moral, certo? Ele tem que ser um cara ilibado, de uma moral íntegro, né, de palavra. Tem que ter a moral de você chegar na roda dessa e dizer: pai, eu quero falar aqui com o diácono fulano. Ah, pai, conheço. Um irmãozinho ali. Ele tem que ser bem falado na rua dele. Você quer ver se o diácono é bom? Você vai onde ele mora, na rua dele, e diz assim: onde eu quero falar aqui, onde é que mora aqui o diácono tal? Se a pessoa disser: diácono? Ah, mora ali, irmão. Bem, porque se ele não for, a primeira coisa que eles vão dizer para você é falar mal dele. Aonde? Aí, pode vamos falar mal dele logo. Então, aí, irmão, ele coloca aqui uma coisa interessante. Eu até marquei, destaquei. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida. Por que eu destaquei isso aqui? Porque o dinheiro, a palavra de Deus diz que não é o dinheiro, pessoal. O dinheiro é a raiz de todo mal. Ó, lê o versículo direito, rapaz. Não é o dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Porque tem gente que diz assim, né? Diz assim, cita o versículo assim, né? Irmão, o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é a raiz de todo mal. Então a igreja como é que a igreja vai andar? Porque a igreja tem que ter oferta, tem que dizimar. Não é o dinheiro. O versículo completo diz assim: o amor ao dinheiro. O avarento que ama
apegado ao dinheiro. É tudo mal. Mas não é o dinheiro, é o amor que tem dinheiro. Então, ele diz que isso aqui, essa ganância, esse amor, tem que passar longe da vida dele. Porque às vezes o diácono é um tesoureiro. E por ele, passa muito dinheiro na mão dele, irmão. Irmão, eu vou falar aqui do diácono Arnoldo, com muita honra, é da AVC. Ele passou no início, ele faz parte da mesa branca, espírita. E quando ele chegou na igreja, ele ficou muito perturbado. Ele ouvia a voz na parede. Então nós passamos meses na casa dele, fazendo campanha, orando, porque ele não dormia. E a esposa, coitada, os filhos querendo dormir, então a gente ia para poder a família dormir, a gente ficava vigiando ele, né? E esse Arnoldo foi orando, foi trabalhando, maravilha, Arnoldo ficou liberto. O Arnoldo hoje, sabe que ele até hoje, tudo que tem igreja tem ele, 20 anos. Ele é o tesoureiro da igreja. Pensa no homem honesto. Pensa no homem honesto. É o irmão Arnoldo, diácono Arnoldo. Pastor que ele é para presbítero, ele não quer. Não, pastor, para que eu vou ser presbítero? Sou aqui da secretaria, não vou dar doutrina, eu sou daqui. Eu não gosto muito de microfone não, pastor. Então ele não quer ser presbítero de jeito nenhum. Ele disse que ele foi chamado para ser diácono. Entendeu? Então, eu quero dar esse exemplo desse irmão para exemplificar isso aqui, amar o dinheiro. É um homem ilibado, viu? E quando a gente vai tirar a oferta, você pensa que ele quer ficar sozinho na... Eu estou dando ele como exemplo porque eu tenho ele como exemplo. Você pensa que ele quer ficar sozinho na tesouraria? Não. Quando a gente vai sair, ei, não sabe não, fica um aqui, porque a gente não entrava todo mundo, né? 5 diáconos, todos, aí botava lá Zeló para ele fazer as contas. Aí nós ia, conta ia saindo, né? Ia saindo fora. Aí ele disse, ei, não sabe não, fica aqui comigo. Ele não ficava sozinho. Depois o pastor botou um vice para ele, mas ele não deixava nós sair, ele segurava um, para quê? Para não ficar sozinho. Porque se acontece com o dinheiro, tem alguém ali com ele. Ele era muito sábio, sabe? Ele ainda é, né? Sábio. E em cima assim da parede, assim, na mesa dele, assim, na cabeça dele assim, viu, pastor? Ele pregou assim, aqueles que você compra carne de adesivo, né? Tem assim, em cima da cabeça dele, assim, na mesa, ele botou assim, ó, tem assim, ó. Os olhos do Senhor estão sobre ti. O que é ser, mano? Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, ele é realmente, já que ele não pode ter essa ganância, essa modinha, porque senão ele cai. Um diácono, que eu não vou dizer o nome dele, do Tempo Central, né? Eu na era do Tempo Central ainda, eu estava jovenzinho, tinha casado, recém-casado. Homem de Deus. Mas aí, ele cometeu um erro. Oh, meu Deus do céu. Porque quando você muda de pastor, a administração muda, né? O pastor aqui, ele é uma administração. Ele pode ser flexível. Mas o outro que vem depois dele, pode não aceitar. Porque é a função dele administrar. Entendeu? Então o outro pode não aceitar. É cada caso. E ele, quando era outro pastor, ele tinha um costume, ele trabalhava na metalúrgica, aí ele pegava, antes de prestar conta, precisava de um dinheiro, ele tirava, pagava o que estava devendo, e quando era na segunda-feira, ele reporia, né, pastor? Chama, repõe o dinheiro. Aí o pastor outro, já antigo com ele, dava liberdade para ele fazer isso, né? Ele dizia, pastor, teria que mais boa. Então ele fazia isso, todo que ele precisava da manhã, ele tirava, mas quando na segunda-feira ele colocava na conta de volta. Mas aí, meu irmão, mudou o pastor. E não sei quem, irmão, contou para esse pastor, não sei, tem um filho do cão, sempre tem um filho do cão, não sei. Contou para esse pastor, não sei porque ele ficou sabendo, porque isso era uma coisa entre ele e o pastor. Não sei quem. Disse que ele não era de confiança, sabe? Fez lá um negócio dele. E para bendita história, no dia que o pastor chegou lá, para pedir os livros, para olhar, foi no dia que ele tinha feito o teste, tinha pegado para botar no outro dia. Aí você não vai, um pastor que não lhe conhece, para você convencer ele, não, é difícil, né? Não, tu ia botar mesmo, não vai lhe convencer. Pois o pastor olhou, o que é isso aqui? Ele, não, pega mais para o bote. Não, eu fazia isso com o outro, né? Só que o outro não acreditou, disse, não, você está dando desfalque aqui na igreja. Rapaz, não, pastor, eu ia botar o dinheiro, é porque eu já faço. Aí para convencer ele não dá, né? Aí não, botou ele para fora, coitado, se afastou-se. A única coisa que ele sabia fazer era diaconato. Ele não pregava, o negócio era diaconato. Se afastou-se, se desviou-se. E eu não sei, até hoje não foi que ele foi parar esse não vou dizer o nome dele agora não. É lá no Monte Castelo, ele era lá no Monte Castelo. Então foi triste. Então dinheiro é um perigo, sabe?
Você tem que ter maior cuidado. Então o diácono ele não pode ter esse amor, ele não pode ter essa ganância por dinheiro, ok? Porque eles tiram as ofertas, eles fazem a conta lá. É porque aqui a nossa igreja é pequena ainda, né, pastor? Aí, mas o pastor, quando tiver grande, vai ganhar a tesouraria, ele vai botar a pessoa, um diácono, para ser o tesoureiro, ele vai botar. E essa pessoa não pode ser. O Arnoldo passou uma crise, pastor, uma crise, desempregado. Ele conta, não, desempregado, irmão, sem nada em casa. Eu chegava aqui, irmão, eu pegava aquela dinheiro na mão, eu dizia, oh meu Deus, Jesus tem misericórdia de mim. Ele disse que nunca pegou um tostão. Chegava em casa e nunca pegou um tostão. E nem disse, pastor, eu estou passando, nunca abriu a boca. Homem de Deus, irmão, homem de Deus, porque eu gosto de usar o exemplo dele, homem de Deus. Segundo qualidade, irmão, do diácono, tem que ter caráter espiritual, caráter moral, né? Dever, pagar, tem que ter direitinho. Se eu sou mulher, né? Isso está ligado à moral. Caráter espiritual, ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Bora ver como é espiritualmente. Gosta de orar? Gosta não. Gosta de dizimar? Gosta não. Está ligado ao caráter espiritual, viu? Vem as doutrinas? Vem não. Está ligado ao caráter espiritual. Não estou falando de moral, espiritual. Certo? Vem a escola dominical? Vem não, nem pisa. E a diácono, né? Tá complicado aí. A espiritualidade dele está complicada, entendeu? Então ele tem que ter caráter moral, como é que ele se condiz no meio da sociedade e como é que ele se comporta dentro da igreja. Então as duas coisas, moral e espiritual. Então ele tem que ser escolhido. Eu até falei aqui, né, avaliar o candidato não é nem a dedo, é ao joelho, eu digo. Um diz a dedo, né? Eu digo, tem que ser escolhido a joelho, saber conversar, É porque às vezes, presbítero, com licença, nós estamos vivendo um momento tão, de uma crise tão assim, sem precedentes, que hoje é inevitável o nepotismo no meio das igrejas. Hoje é inevitável aquele dedo humano. Tem que ter? Tem, mas hoje está de uma forma muito séria. O senhor falou uma frase que o diácono é escolhido no joelho, Jesus nos deu o exemplo, mas hoje a gente percebe que uma boa parte dos que são escolhidos a esse ministério são problemáticos, né? Problemático de relacionamentos com família. Existe até aquela história, né, que disse de um menino dizendo: mamãe, se o papai fosse 10% que aqui em casa o que ele é na igreja, seria uma bênção. E outra história paralela a essa diz: olha, eu quero morar na igreja, porque na igreja meu pai trata bem a senhora, faz assim. Então é uma coisa dessa questão da moralidade ética fora da igreja e espiritual da igreja, dentro da igreja para um obreiro. Isso deve ser ponderado, principalmente na escolha. Ele tem como até a gente aprendeu também que o diaconato deveria ser escolhido. Antes de ser escolhido, as esposas deveriam ser uma reunião particular com a esposa do pastor para ser tratado sobre isso. Porque muitos pastores, eles são o seu ministério fadado por conta das escolhas às vezes erradas de obreiros, que dá problema, e problema sério, que para poder corrigir, meu Deus do céu, é algo sério. É verdade. Essas histórias viraram um mito no meio dos crentes, né, sobre o pai, mas é sério. Realmente tem que ser escolhido muito, além de orar, né? Daqui a pouco o pastor está quase para obrigado a pedir uma ficha corrida, porque é sério, porque como você falou, depois que bota e vem a decepção, aí enfim, dá para consertar mais não, já foi feito o estrago, né? Vamos lá, vamos aqui para o terceiro caráter que o diácono tem que ter: caráter familiar. Então, moral, depois espiritual e agora caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, e os diáconos devem ser zelosos com o seu lar,
amar suas esposas com amor sacrificial, né, se doando para ela. Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. Então, de repente, o pastor ele quer saber, pai, eu quero levar aquele homem diácono, quero saber se ele é diácono mesmo, se dá para levar como diácono. Visita a casa dele. E o pastor, vou dar um conselho aqui, pastor. Vou dar um conselho aqui, não mais velho. Se eu quero levar alguém a diácono, faça uma visita à casa dele. Chega assim de repente, não avisa não. Aí você vê como é que é a família, como é que ele trata. Aí você é uma blitz. Né? Não avise não, porque tanto se prepara. O pastor vem hoje. Aí todo mundo fica bonitinho, fica tudo. Mas não avise não. Você chega lá, faça uma visita. Rapaz, eu quero saber se aqui vai ser um bom diácono. Aí você chega e faz uma visita. Você vai de surpresa assim, chega, mano, vem tomar um café hoje aqui com a abençoada. Aí você começa a olhar e para escutar, e você vai perceber como é a família dele, como é que ele é tratado em casa, né? Na vida não. Então ele tem que ter um caráter também de família, né? Ele não pode ser mal visto pela família. Ele não pode ser aquela pessoa quando está em casa, a família diz, oh meu Deus do céu, e depois que ele não está em casa, fulano não está hoje aqui, está a paz. Não pode ser isso. Ele tem que ser bem querido pelas filhas, pela esposa, tem que sentir honra, tem que sentir honra, tem que ser orgulhoso dele, tem que ter orgulho por eles, certo? Ele tem que ter orgulho assim, meu pai é um diácono, a mulher é meu esposo, ele tem que dar orgulho para elas, viu? Então, também no sentido familiar. A família denuncia se nós somos bons ou maus. Se eu sou bom presbítero ou ruim, a família denuncia, meu filho. Chegue lá em casa, faça a vida e a família denuncia logo. Segunda coisa. Segundo ponto do ponto 2. Eu estou aqui no segundo ponto do ponto 2. A função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir. É interessante agora que eu percebi aqui. Os 7 homens, todos 7 eram gregos, viu? Esses 7 homens eram gregos. Agora que eu olhei aqui, eram gregos, ou seja, e eles foram escolhidos para servir a mesa da viúva grega. Você está vendo aqui? Então esses 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas. Está aqui as 12 mesas, está certo. Eles eram gregos, 7 gregos, mas eles serviam as mesas tanto das viúvas gregas como as da hebraica, né? Como as da fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente de caráter social. Então a função aqui do diácono aqui na igreja do Metrópole 5, né? Se derramou água ali, ele corre, enxuga. Se tem uma criança ali correndo, ele vai lá e tem que pegar a criança e entregar para o pai. Isso é um trabalho social, né? Se tem alguma irmãzinha passando mal ali, o diácono corre, leva um copo d'água, isso é um trabalho social, é o trabalho dele dentro da igreja, um trabalho social. Ou seja, a nossa igreja, ela é pequena, ainda é pequena, vai crescer ainda, né? Eu estava até falando isso com a minha esposa em casa. O pastor ele tem um púlpito interessante. Ele tem 3 presbíteros, né? 3 presbíteros para auxiliar, e não tem um diácono, né, pastor? Não precisa morar, quem sabe na convenção, né? Precisa morar, né? Então, o diácono é para isso, entendeu? É para fazer esse trabalho social, né? Fechar uma porta, abrir, isso é trabalho social. Nas igrejas grandes que tem 200 membros, 100 membros, o diácono nem no púlpito senta. Onde é que fica o diácono? Circula na igreja, ou está na portaria, ele está ali, olhando os carros dos irmãos que estão ali fora. Tu chega lá na sede, porque agora tem estacionamento, né? Mas chega lá na linha DVC, lá fora, porta deixava o diácono, olhando os carros, para ninguém arranhar, para a criança não passar perto. O diácono, não. Então, o diácono não sentava no púlpito, não. Por quê? Era grande a igreja, então os diáconos estavam em pleno funcionamento na igreja, olhando, derrama água ali, corria. O menino correndo ali, você me dava, pegava, tinha que pegar a mão da criança e entregava, seu filho estava lá, não corre, entregava na mão.
Então, o trabalho social, né, do diácono. Então, quando a igreja é muito grande, eles nem sentam, porque não tem como, porque o trabalho tem que ser desenvolvido e precisa dele. Então, eles estão ali em pleno. É porque aqui a igreja é pequena ainda, a gente pode dar o luxo de dizer assim, tem um diácono aqui sentado do meu lado, né? Mas na igreja grande não dá, porque eles estão, trabalhando, tá ali resolvendo a coisa, tá ali, né, tem um chorando ali, e vai, é um trabalho muito social. O diácono na igreja local é um trabalho muito social, não é nem espiritual, né? Porque diácono, gente, não foi colocado para pregar, não. Mas Estevão, amém, Estevão era um diácono e pregador, não era? Mas a função do diácono, o diácono não foi chamado para pregar, não. O diácono foi chamado para auxiliar. Mas então chamado de pregador, amém. Mas ele não pode deixar de lado o trabalho dele, entendeu? O trabalho dele está ali, Então o diácono ele não foi chamado para ser um pregador, certo? Ele foi chamado para trabalhar dentro da congregação, na área social. Se ele se deixar como um pregador, como foi Estevão, amém. Mas ele não foi chamado. A função do diácono, você pode ver aqui que a revista em momento nenhum falou em pregador, falou em momento nenhum. Diz que ele é um auxilia a igreja, né? Mas se você tem a chama, lógico que você vai ter essa oportunidade, com certeza, né? Mas a função principal dele é, está aqui, de olho aqui na igreja, certo? Enquanto está todo mundo orando, o pastor está aqui, Jesus, e está de olho aberto. Diácono não fecha o olho na igreja, gente. Eu estou falando aqui, não, a nossa realidade é outra, a nossa igreja é pequena. Mas mesmo assim, se tiver, eu aconselho também não fechar. O único que não pode fechar o olho aqui na igreja é diácono. Ele está ali, olho aberto, para não entrar um beijo, para não alguém passar. Ele está ali, de olho aberto. Um demônio se manifestar, ele está ali, O pastor fecha o olho, mas o diácono, ele não fecha o olho, ele não pode fechar o olho. Na portaria, principalmente. O diácono não pode estar, o pastor orando, ele de costa para a rua orando também. Espera aí, meu filho. Chega um cara ali nas tuas costas, um bebê. Não pode, o diácono tem que estar ali, orando, hora de olho aberto. Eu cometi isso uma vez na sede da EDVC, o culto é terminar. Eu digo, não, o culto está terminando, né? Eu fechei o olho por 5 segundos. Era um congresso de jovens. Era um culto de domingo. Quando eu abri o olho assim, quando eu abri o olho assim, que eu olhei, mano, o bêbado estava lá no meio dos jovens, querendo abraçar as meninas. Passou por mim, irmão. Eu fui buscar ele lá na mesa. Peguei ele pelo braço, trouxe ele para que você quer, botei ele. Por 5 segundos que eu fechei os olhos, ele todo estava lá. Então o diácono não fecha, o diácono está a serviço da igreja, ele não fecha o olho, é o único que não pode fechar, é o único que é permitido ficar com o olho aberto, viu? Orar de olho aberto. Continuando, a função dos diáconos hoje. Então a função do diácono hoje, atualmente a função primordial do diácono, presta atenção, a função do diácono hoje, é o que o autor está dizendo aqui, primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas à visita. Presta atenção, pessoal, vocês que estão do outro lado. Então, diácono não foi feito para pregar. Ele pode pregar, pode, mas não é a função primordial dele, certo? Então, vamos lá, qual foi? O pastor precisa dele, aonde? Visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto. Exemplo, como distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Então não pode ser um diácono medroso nem frouxo. Já viu um diácono frouxo na portaria? Entra o cara, ele corre, deixa a guerra, não se mandei não, tem que ser um diácono corajoso, hein? Caraca, você quer entrar aqui, meu filho? Chega um bebê aí, você quer fazer o curso? Você não vai entrar aqui não, ou vai, não vai entrar aqui não, tá entendendo? Então você aprende, eu tive que aprender a ter coragem, porque o diácono não pode ser frouxo e nem medroso, ele é só pela segurança, olha disso aí, segurança lá na portaria, segurança da igreja, e a ordem do culto. Que é a ordem do culto? Tem menino correndo, eita, pega o menino, cadê o pai do menino? Está ali sentado, a mãe não levanta não, peraí, pega a mão do menino, seu filho, entrega lá para a mãe, para o filho, está correndo lá por fora, pega ele, os pais lá estão assistindo o culto, e o menino numa correria lá, vai lá, pega ele, traz, porque seu filho estava correndo lá no
manter a ordem do culto. Está entendendo? Pronto, pastor, agora a gente vai aqui entrar no ponto 3. O senhor vai dar uma... Deixa eu ler aqui a conclusão, ok? Deixa eu ler aqui a conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas e problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do Reino de Deus, pois no sentido hiato, né? Todos somos diáconos da igreja de Deus. Pessoal, por que eu fiquei falando sempre que o diácono foi para pregar? Foi por quê? É porque, irmão, infelizmente, aí eu vou dizer porque existe. Infelizmente, irmão, tem irmãos que são consagrados a diáconos, aí ele acha que é pregador, é para pregar. Aí ele fica aqui, irmão. Aí o pastor precisa dele no negócio, ele não levanta nem para tirar oferta, porque ele acha que é o pregador. O diácono não foi chamado para ficar no púlpito. Ele não foi pregar. Ele pode pregar? Pode. Mas por que eu estou insistindo nisso? É para conscientizar você que o dia foi ser diácono. Quando você sentar aqui, meu irmão, amém. Mas você tem que estar ligado ali, ó. Então você não foi. Porque tem diácono que diz assim, não, agora eu sou diácono, eu prego. Não, meu irmão, você foi diácono, tem que estar na carreira ali, ó. Tem que estar no corre, como diz, tem que estar no corre. Eu digo isso porque tem diácono, né? Eu fiz parte da igreja que era assim, né? Isso não é. Você estava aqui, aí o diácono mó, e o pastor, diácono mó, esse exemplo para nós. O diácono mó é um coordenador do diácono, né? Tinha muito, tinha que botar um coordenador. Porque não tem muita gente, tem que botar um líder, porque senão o negócio fica bagunçado, né, pai? Aí tinha o diácono, chefe. Tirar a oferta. O irmão ficava ali, irmão. Não, faltava levantar, eu com o presbítero. Ele ficava aí, coçava assim, ó. E o de um diácono aqui, não é diácono não, cara. Não levantava. Precisava o irmão vir assim, procurando. Tu é diácono? Tá aqui. Tu é diácono. Tu já pensou, pastor, um negócio desse? O irmão ficava ali na portaria com a ruma de salva na mão. Aí ele saía. Ei, tu é diácono, né? Tá aqui. Ei, tu é diácono. Irmão, quando a salva tá ali, o diácono já tá ali, ó. Quando ele diz aqui, tiver um diácono aqui, porque quando não tem diácono, aí a gente usa auxiliar, né, pastor? Isso. Quando tem diácono, auxiliar. Quando o pastor, vamos tirar as ofertas, tem 3 auxiliar, os 3 já estão de pé. Quem chegar primeiro, não, eu quero só um. Não precisa o pastor ficar, irmão, ei, irmão, tirar a oferta. Não, irmão, ei, irmão, não. Quando o pastor falar assim, vamos tirar as ofertas, tem 4 auxiliar, todos os 4 de pé já. Aí o pastor escolhe quem quer, não, quero, mas não ficar sentado. Aí o pastor vai lá, meu irmão, pelo amor de Deus, você tem que brigar pela salva. O diácono, ele briga é a função dele, ele tem que brigar pela salva, mas não deixar o coitado sair. Ficava com pena do irmão, porque ele saía. Tu é diácono? Senhor, dá a salva. E ele recebia assim, viu, irmão? Não se deu muito bom diácono, viu? É diácono? Eu ficava por conta, porque eu sou das antigas, ó. Eu sou aquele que pastor dizia, vamos tirar a oferta, eu já estava lá brigando, eu corria para pegar a salva. Eu queria tirar a oferta. Entendeu? Então, pastor, a gente vai aqui para o ponto... Pode continuar? Pode. Porque hoje eu puxei, não foi? Vamos lá, pessoal. Então, vamos entrar agora no ponto... Na última lição... Amém. Tá bom, pastor. Que a gente fica aqui no corre até esquece, né? Bom, vamos orar aqui terminando esta lição 12 e vamos, após a oração, entrar na última lição, lição 13. Pai, queremos te agradecer por esta lição, Pai. Queremos te agradecer por mais uma aula dada nesta tarde, pela palavra que foi concedida em nossos lábios, Senhor, te agradecer pelos irmãos que estiveram aí nos ouvindo e que vão continuar agora, ó Pai, na lição de número 3, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue na nossa frente, ó Pai, nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando graça, ó Pai, em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém.